Sejam muito bem-vindos, meus caros, e depois da polémica da Ministra da Administração Interna, André Ventura veio a público falar do Governo e, aliás, dar uma grande chapada de luva branca a dizer ao Governo: meus caros, vocês estão cada um para o seu lado, vocês cada um têm uma opinião sobre uma coisa e fazem questão de expor essa opinião publicamente, mesmo quando sabem que essas opiniões são contra o Governo. Meus caros, venho mostrar-vos esta intervenção de André Ventura, que eu acho que merece ser ouvida, por fazer críticas muito assertivas sobre os posicionamentos do Governo, não só sobre os posicionamentos do Governo enquanto bloco que supostamente deveriam estar alinhados uns com os outros, mas posicionamentos individuais destes ministros que, enquanto o Luís Montenegro diz que quer combater a ideologia de género, temos uma senhora no seu Governo que diz que são pessoas que menstruam e não mulheres. Enquanto Luís Montenegro diz que a greve dos polícias não está em cima da mesa, ou o direito à greve dos polícias não está em cima da mesa, temos a Ministra da Administração Interna a dizer exatamente o contrário. Portanto, meus caros, fala cada um para o seu lado. Isto é uma brincadeira de todo o tamanho. Vamos ouvir a intervenção do Dr. André Ventura. Eu acho curioso que tenha ocorrido o que ocorreu ontem por duas razões. Porque mostra bem como das duas uma. O nosso governo é um governo sem qualquer unidade política, em que cada um diz o que lhe passa pela cabeça, sem qualquer sentido, e isso pode ser o caso. Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer-me a mim no debate que nunca aceitaria um cenário de greve nas forças de segurança e que isso era totalmente irresponsável, e ouvimos agora, num congresso das polícias, a Ministra da Administração Interna dizer que isso está em cima da mesa. Portanto, isto das duas uma. Ou é um governo sem qualquer unidade política, em completa contradição, ou é um governo que esquece rapidamente daquilo que disse, o que também pode ser o caso, porque quer nesta área da saúde, quer no IRC, quer na imigração, temos um governo a fazer o contrário, ou muito menos do que disse em campanha eleitoral. Evidentemente, eu compreendo que ao fim do dia tenha saído um comunicado, mas a verdade é que foi a mais alta titular da Administração Interna, que representa e lidera todos os serviços de Administração Interna e Forças de Segurança, a dizê-lo, em completa contradição com o Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, quando passaram uns meses desde que o Primeiro-Ministro disse que isso era total irresponsabilidade. Nós achamos bem que o tema esteja em cima da mesa e que seja discutido, mas pelos vistos, em março éramos os únicos a achar que o tema devia estar em cima da mesa, como há noutros países, como a Bélgica e outros, em que há serviços mínimos, mas esse tema está em cima da mesa. Agora, não só a Ministra sai fragilizada, como o Primeiro-Ministro sai fragilizado. A Ministra, porque está em completa rota de colisão com o Governo e com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, porque parece que não criou no seu Governo uma unidade política e ideológica capaz de ser aquilo que se chama verdadeiramente um Governo, que é uma unidade política com unidade de ação. E é isso que está aos olhos dos portugueses. É um Governo em completa contradição uns com os outros e em completa contradição com o que disse na campanha eleitoral. Sim, é verdade, meus caros, e vemos isto, e aliás, esta intervenção de André Ventura é cirúrgica por causa dos posicionamentos do Governo, mas eu já vos tinha falado desta questão da tipologia dos partidos, e o PSD encaixa-se perfeitamente na tipologia do que é o catch-all. E, portanto, o catch-all precisa de um ministro para cada franja do eleitorado, precisa de uma pessoa que represente determinadas minorias de um lado, que represente determinadas maiorias do outro, e, portanto, enquanto vemos Luís Montenegro a dizer uma coisa em debate, a falar da questão da imigração, a falar até recentemente da questão da ideologia de género, vemos também outros ministros que, enfim, quer dizer, não estão muito preocupados com aquelas que são as ideias políticas de Luís Montenegro, estão mais preocupados em manter o seu tacho e, efetivamente, isso viu-se do ponto de vista da negociação do Orçamento de Estado. Eu já disse e volto a dizer, aquele Orçamento de Estado poderia facilmente ter sido negociado entre o Partido Socialista e outros partidos da esquerda, quer dizer, aquele é um Orçamento de Estado completamente moderado, que nada tem de centro-direita, que era aquilo como Luís Montenegro se apresentava. Nós todos sabemos que o Partido Social Democrata não é de centro-direita, nunca foi, que Luís Montenegro não é um homem de direita e, quer dizer, eu quero acreditar que em tempos foi, porque foi parte do governo passista, mas eu quero acreditar que em tempos foi, em certa medida, um homem de direita. Mas, quer dizer, eu sinceramente não sei os posicionamentos ideológicos do atual Primeiro-Ministro. O que é facto é que ele se apresentou às eleições como um homem de centro-direita, liderando um partido de centro-direita, ou pelo menos naquela circunstância, porque o PSD é consoante o vento, não é? E, portanto, quer dizer, eu compreendo que possa haver discordâncias dentro do partido, eu compreendo que as pessoas possam ter opiniões diferentes. Agora, a Ministra da Administração Interna vir a público dizer que o direito às greves dos polícias está novamente em cima da mesa, quando o Luís Montenegro disse, por exemplo, num debate com o André Ventura, que isso estava completamente fora de questão e que não é sequer uma conversa, bom, eu acho que o Luís Montenegro pelo menos teria de rever os posicionamentos da sua Ministra para perceber se efetivamente fazia parte do ponto de vista ideológico, ou faz sentido fazer parte do ponto de vista ideológico,
ideológico no seu governo. Quer dizer, porque eu acho que tem que haver alguma unidade. Nós não podemos simplesmente ter uma ministra da Juventude, acho que é o ministério dela, que diz que quer consagrar os direitos das pessoas que menstruam, mas ao mesmo tempo Luís Montenegro diz que quer acabar com a ideologia de género nas escolas. Portanto, eu da minha parte, se Luís Montenegro considera que quer acabar com a ideologia de género nas escolas, eu se calhar começaria pelo próprio governo, no caso de Luís Montenegro. Agora, por outras questões, nós temos que perceber efetivamente que um governo, independentemente daquelas que possam ser as discordâncias, e é normal que haja discordâncias, as pessoas não têm que estar milimetricamente alinhadas sobre todas as posições, mas quer dizer, tem que haver alguma unidade política, até do ponto de vista da mensagem que é passada, porque não podemos ter o primeiro-ministro a dizer, sim senhora, meus caros, a greve não está em cima da mesa, não queremos falar sobre esse assunto, mas depois no dia a seguir temos a ministra da Administração Interna a falar sobre esse mesmo tema e a dizer que o debate está em cima da mesa novamente. E, portanto, eu percebo que a tipologia dos partidos, e no caso a tipologia do Partido Social Democrata, acabe por favorecer este tipo de condições em que tão depressa tem um ministro favorável a uma coisa como tão depressa tem um ministro favorável a outra. A tipologia destes partidos favorece esse tipo de questões. Mas eu acho que o mínimo exigível a estes partidos é, bom, meus caros, tenham uma posição sobre alguma coisa. Quer dizer, é que os portugueses, ao fim e ao cabo, votaram em quê? No programa que vocês não vão concretizar ou no orçamento de Estado que foi entregue ao Partido Socialista? Nas declarações do Primeiro-Ministro ou nas declarações da Ministra da Juventude ou da Ministra da Administração Interna? Portanto, eu não sei sinceramente em que é que um votante da AD se pode basear. Só se for nas declarações do Gonçalo da Câmara Pereira, quer dizer, por acaso de estarem esquecidos, ele também fez parte da coligação. Mas quer dizer, eu não consigo perceber em que é que um votante da AD se pode basear para dizer que esta é uma posição defendida por Luís Montenegro e esta não é uma posição defendida pelo governo de Luís Montenegro, porque quer dizer, já percebemos que são dois corpos individuais, Luís Montenegro e todo o seu governo. Temos que perceber efetivamente quais é que são os posicionamentos e, portanto, eu acho que esta intervenção de André Ventura foi cirúrgica por uma simples razão. Vemos o Luís Montenegro, inclusive, a chamar catavento a André Ventura numa entrevista que deu à Maria João Vilés, mas quer dizer, agora, pelos vistos, consoante o que o eleitorado diz, o Luís Montenegro também se mexe. A Ministra da Juventude diz uma coisa, mas ele diz vamos acabar com a ideologia de género, a disciplina de cidadania é uma coisa trágica. No entanto, uma das ministras dele defende essa ideologia. Temos que perceber, efetivamente, tem que haver alguma unidade política e eu concordo que o André Ventura esteve muito bem nesta intervenção e eu acho que ainda bem que alguém o disse, porque aparentemente todos ignorámos a incoerência de Luís Montenegro para com o seu governo. Quer dizer, todos nós ignorámos. Não vi um meio de comunicação tradicional a dizer coisíssima nenhuma. Obviamente que noticiaram as declarações da Ministra da Administração Interna, mas não noticiaram qualquer tipo de contradição entre essa Ministra e o que disse Luís Montenegro, por exemplo, no debate com André Ventura. Eu acho que essas incongruências devem ser trazidas à luz do dia, porque os votantes da AD têm que saber em que é que votaram. Mas bom, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado. Da minha parte era isto. Obrigado pelos praticamente 20 mil subscritores, ainda não chegámos, mas estou-vos muito grato. Este canal começou há coisa de 2 anos e este canal sofreu várias alterações, para quem estava aí desde o início sabe. Eu primeiro tive um podcast um bocadinho mais generalista, nada tinha a ver com política, pouco ou nada eu mostrava as minhas opiniões, mas neste mesmo canal que depois mudou de nome porque só estava eu a fazer estas questões, aprendi a editar, aprendi a fazer estas questões todas técnicas que eu não tinha noção de como é que se faziam e, portanto, o canal sofreu várias alterações e eu diria que estou sozinho neste canal eventualmente há coisa de 1 ano e, portanto, eu no espaço de 1 ano passei de 300, 400 pessoas a assistir-me para praticamente 20 mil neste momento e, portanto, estou muito grato a todas as pessoas que estiveram desse lado, que continuam a estar. Fico-vos sinceramente grato porque isto não é, sinceramente, o motor daquilo que eu faço. O motor daquilo que eu faço tem a ver com as minhas convicções, com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu estudo, aliás, porque eu sou estudante de ciência política e, portanto, com tudo aquilo que me interessa, com tudo aquilo que eu comento e até com a minha militância no Chega, eu estou muito grato porque posso fazer daquilo que eu estudo e da área que me satisfaz, fazer algum comentário para pessoas que me ouvem, quer dizer, eu podia fazer comentário em casa, para as paredes, mas sem pessoas desse lado não fazia sentido eu fazer estes comentários e, portanto, fazer estes comentários numa área que me interessa para pessoas, algumas que me ouvem, fico muito grato, é uma oportunidade muito boa e eu estou muito feliz por ter pessoas, por ter, no caso, praticamente 20 mil pessoas desse lado. Obrigado, meus caros, mais uma vez por estarem desse lado. Deixem o gosto neste vídeo, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.